Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vou logo contando que o desafio de hoje é assistir esse vídeo sem cortes, tá? E fazer esse vídeo sem cortes. Então, dois desafios. Um para você, que é assistir esse vídeo inteiro. Será que você aguenta assistir um vídeo inteiro sem cortes? E para mim, que é conseguir elaborar as minhas palavras e as minhas frases sem precisar fazer cortes no vídeo. Eu gosto muito desse formato de vídeo, mas eu nunca fiz e eu tenho muitos problemas de fala técnicos que sempre me impedem de fazer esse tipo de conteúdo. Só que eu quero continuar trazendo conteúdo aqui para o YouTube. E isso depende de tempo. E eu não tenho tanto tempo assim para ficar editando vídeos muito elaborados. Então, eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Eu espero que eu consiga fazer esse tipo de vídeo hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já deixa o comentário e se inscreve nesse canal. Beleza? Então, às vezes eu vou parar para beber água, porque a minha voz ela já vai alterando à medida que eu vou falando, porque eu não tenho costume de falar por muito, muito tempo sem beber água, tá? Então, pessoal, eu queria começar uma série aqui no canal sobre a minha rotina de pesquisa. Então, esse vídeo vai ser o primeiro vídeo de uma série sobre o meu diário de pesquisa na iniciação científica. Então, para quem não sabe, eu sou estudante de Ciências Sociais na UFPE e eu estou com uma pesquisa relacionada a saúde mental e racismo. Então, eu, essa semana, decidi alterar o meu tema inicial para outro tema. Eu ainda não sei que tema vai ser, e isso está me deixando um pouquinho desesperada, porque a pesquisa já começou há 6 meses atrás, mas eu não tive tempo de me dedicar à pesquisa necessariamente. Então, eu estou, digamos, 6 meses atrasada e daqui 2 meses sai o relatório parcial, que é quando você vai mostrar para a instituição o que você fez até agora. E eu tenho pouquíssimo resultado até agora. E logo agora eu decido mudar o tema. E eu só posso fazer isso antes do relatório parcial. Então eu estou numa saga de ler muito para descobrir qual vai ser o meu novo tema e qual vai ser meu trajeto daqui para frente. Então, queria compartilhar isso com vocês porque está sendo muito desafiador, está sendo solitário, está sendo frustrante, ao mesmo tempo que eu estou feliz que eu estou fazendo isso aqui e eu decidi não desistir. Então, está sendo um misto de sentimentos e a conclusão que eu chego é que eu só tenho que fazer, que eu sei que isso aqui vai ter um bom resultado, vai ter um bom fruto para mim no futuro. E eu queria compartilhar muito isso com vocês, porque eu sei que outras pessoas também passam por essa dificuldade, porque um dos grandes problemas que a gente tem, pelo menos na UFPE, é que são muito poucas as iniciativas para te ensinar a fazer pesquisa. Nós não temos disciplinas, nós não temos professores desde o início te incentivando a entrar, né, na pesquisa científica, te incentivando a aprender a escrever como a academia exige. Gente, estão chamando ali na frente. É isso, né, pessoal? É isso. A gente nunca consegue fazer as coisas quando a gente acha que vai tentar fazer uma coisa direito. Era uma entrega pro vizinho e eu tive que receber. Deixa eu apagar a luz da minha cozinha porque o cenário precisa ficar do mesmo jeito que estava antes. Primeira promessa é quebrada, né? Esse vídeo teve um corte. Então, mas foi por causas externas, não por questões internas, tá bom? Então, pessoal, nem lembro mais do que eu estava falando. Eu estava falando da questão de eu estar fazendo isso aqui é, sozinha e de que é um processo que eu quero inspirar outras pessoas a fazerem, porque a universidade não nos ensina a fazer isso. Então, voltei para o assunto aqui. É, pelo menos aqui na universidade não tem tanto estímulo para a gente aprender a fazer isso desde o começo. Então, para uma primeira experiência, pode ser frustrante, como para mim está sendo um pouco frustrante. Pode ser desafiador, pode ser solitário, pode ser desestimulante. E a pesquisa acadêmica é o que faz o Brasil girar, gente. Nada acontece sem pesquisa acadêmica. As maiores inovações acontecem a partir
das pesquisas feitas nas universidades. Então, eu acho que isso aqui é um trabalho que precisa ser feito com qualidade. E eu quero que a minha pesquisa seja feita com qualidade. Então, é mesmo com pouco tempo, assim, eu tenho 7 meses agora para finalizar a pesquisa. É, então, eu quero compartilhar com vocês o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e meus avanços à medida que os meses vão passando, certo? Então, gente, essa semana, sim, eu comecei essa semana. Essa semana eu tomei uma decisão de acordar um pouco mais cedo para poder usar as minhas primeiras horas do dia para ler artigos. Então, o primeiro passo de todos é você procurar artigos relacionados ao seu tema e lê-los. É basicamente isso que você precisa fazer quando uma pesquisa ela é de teor bibliográfico. Se ela não for de teor bibliográfico, ela pode ser de teor empírico, o que significa que você vai ter que sair a campo, olhar, registrar na rua, fazer entrevistas, enfim, fazer observações e depois a metodologia vai ser de outra forma. No meu caso, eu optei pela minha pesquisa ser apenas de revisão bibliográfica. Então, isso significa que eu vou apenas ler e escrever, ler e escrever. Esse vai ser o meu trajeto aqui daqui para frente. Então, essa semana, como eu não tenho tempo por conta do trabalho, eu decidi acordar mais cedo para fazer essa imersão nos artigos. Então, eu comecei a fazer pesquisas nos bancos de artigos da internet, nas principais plataformas de artigos, com as palavras-chave do meu tema. Então, saúde, racismo, enfim, saúde mental. Peguei as principais palavras-chave do que eu quero escrever e fui encontrando artigos relacionados. Uma coisa que me frustrou essa semana é que eu encontrei um artigo. Eu encontrei um artigo que era exatamente o que eu ia fazer. E o que fazer quando isso acontece? Eu fiquei desesperada, depois eu fiquei tensa, depois eu fiquei ansiosa. E depois caiu a minha ficha de que isso poderia ser uma coisa boa. Porque se já existe um artigo com o meu tema, significa que eu posso usá-lo como uma referência do que eu preciso fazer. Claro, não é exatamente o meu tema, tem um recorte diferente, um recorte regional. Isso no meu tema anterior, porque agora não é mais o mesmo tema. Porém, esse artigo, ele está super completo. Então, eu vou pegar esse artigo, que é exatamente o que eu estava precisando, e vou trabalhar em cima dele. O que significa trabalhar em cima do artigo? Você vai ler, você vai separar ele em tópicos, você vai entender como que a pessoa estruturou aquele artigo, como foi que ela pensou em falar desse tema. Ela começou com contexto, ela começou falando de lei, ela começou falando sobre a experiência dela na pesquisa, de experiência de outras pessoas, ela começou citando um livro, enfim. Você vai literalmente aprender a estrutura, é que nem redação. Você vai aprender a estrutura do artigo daquela pessoa. E é isso que eu estou fazendo essa semana. Na verdade, é isso que eu fiz essa semana. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos que eu encontrei essa semana. Alguns deles foram, inclusive, as minhas amigas que me ajudaram, porque elas também estão fazendo pesquisa científica e a gente às vezes se encontra para falar sobre os surtos que a gente tem com a pesquisa. E como eu estou um pouquinho mais atrasada nesse sentido, elas ficaram me ajudando a encontrar referências, que é um passo crucial e necessário para você começar. Então, eu estou lendo bastante coisa, eu estou imergindo no tema, gente, porque para a gente produzir qualquer coisa, na vida, desde que a gente nasceu, para a gente aprender a falar, a gente escutou pessoas falando. Para a gente escrever, a gente viu alguém escrevendo. Então, é assim que funciona na pesquisa acadêmica também. Eu estou falando como se eu soubesse de alguma coisa, mas eu estou falando ao mesmo tempo para entrar na minha cabeça, para eu entender que é assim mesmo, que está tudo bem, e não surtar. Tá? Então, meu primeiro passo foi esse. O segundo passo que eu fiz, depois de ler os textos, eu estou olhando para cá porque está tudo documentado no meu Notion. Então, o segundo passo que eu fiz seria fazer um resumo dos textos que eu estou lendo. Só que como eu ainda estou aprendendo, como eu ainda estou no primeiro passo, eu acho que fazer resumos iria me frustrar um pouco.
Então, eu quero primeiro entender quais são os assuntos que eu vou ler e depois fazer resumo dos textos. Para não deixar em branco, eu comecei a fazer um diário de pesquisa, que é uma coisa que eu me sentiria um pouco mais à vontade para fazer. Então, eu abri aqui uma paginazinha escrita diário de pesquisa, barra o dia que eu escrevi. Então, eu comecei no dia 13, na segunda-feira, e escrevi aqui. Hoje comecei a pesquisar os assuntos para a escrita do artigo, li um pouco sobre as diretrizes nacionais de saúde, sobre legislação, algumas referências que falam sobre racismo, saúde. Falei que eu penso como trocar alguma coisa no meu projeto. Coloquei o título do projeto, coloquei ideias gerais, coloquei um monte de coisa. Peguei assim e fiz um diário mesmo do que eu fiz naquele dia. E isso é uma coisa que me ajudou, que me ajuda a registrar o que eu fiz, para eu não pensar que eu não estou fazendo nada. Então, esse diário de pesquisa eu fiz 2 dias, fiz no dia 13, no dia 15, porque foram os únicos dias que eu realmente consegui sentar e focar. Então, no dia 15, eu encontrei com as minhas amigas e elas me ajudaram demais. Então, eu escrevi bastante coisa, escrevi coisas que eu posso abordar no meu artigo. E estou aprendendo, gente. Está sendo muito assim interessante esse processo. E por isso que eu decidi compartilhar aqui com vocês. Então, falei da pesquisa, falei um pouco da minha rotina. Então, eu tiro mais ou menos 1h30 no começo do dia para fazer isso aqui. Eu também tenho alguns horários livres durante o dia, só que eu ainda não consegui focar o suficiente para, por exemplo, no meio do expediente do trabalho, entrar em alguma coisa da pesquisa. Eu ainda não consigo fazer isso, porque eu não consigo. Eu estou fazendo outra coisa e eu sei que se eu começar a pensar na pesquisa, a qualquer momento alguém do trabalho pode me chamar e eu vou ficar desesperada, porque eu vou parar uma atividade no meio do processo e eu não gosto disso. Eu fico desesperada. Enfim, é, é isso que eu estou fazendo. Eu espero que tenha dado para entender o que eu falei. Compartilhem comigo, caso vocês já tenham feito iniciação científica, como que foi o processo de vocês nesse início. Eu vou gostar muito de saber. Enfim, eu acho que para um primeiro vídeo eu falei tudo o que eu queria falar. Como eu falei para vocês, esse tipo de vídeo me agrada muito. Eu espero que vocês também gostem desse tipo de conteúdo, porque me incentiva a continuar fazendo. E, enfim, eu não sei se vocês têm percebido, mas esse tipo de conteúdo tem voltado aqui para o YouTube, é o tal do slow content. O YouTube de 2016, né? Aquele YouTube que quase ninguém editava com muita coisa, aquele YouTube que os vídeos mais editados eram super novidade. Esse YouTube que você pega a câmera, liga, fala e termina o vídeo, e é isso. Então eu acho que a gente precisa voltar para esse tipo de conteúdo. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês o livro que eu comecei a ler, o primeiro livro que eu peguei esse ano para ler, que foi Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu peguei ele assim, por pura intuição. Então, Crime e Castigo, esse aqui é o volume 1 da edição da Abril Coleções Clássicos da Literatura. Ele tá super estourado aqui na câmera, ele é vermelhinho assim, ó, todo bonitão. Essa edição de tecido, super caprichada. São 2 volumes, eu tô na página 70. Essa semana eu não avancei muito nele, o que é uma tristeza, mas porque eu tive várias crises existenciais, então ele acabou ficando um pouquinho de lado. Esse aqui, eu espero conseguir terminar ele para fazer a leitura do volume 2, né? Então, eu espero conseguir fazer, vai ser um desafio, porque eu nunca consegui ler esses livros que são divididos em volumes, sabe? Mas eu espero conseguir, vai ser um desafio. E o outro livro que está aqui do lado, ele é um projeto que eu tenho de ler até o final do ano ou mais. Por que isso, né? Porque ele é um livro gigantesco. Fernando Pessoa, uma bibliografia. Uma bibliografia não. Biografia. Gente, eu sou apaixonada por Fernando Pessoa, como algumas pessoas já sabem. Essa biografia aqui é do Richard Zenit. Eu comprei ela em 2023, numa feira de livros lá na universidade. E é a história do Fernando Pessoa. E eu sou apaixonada por esse homem, então eu queria muito conhecer a história dele um pouquinho mais a fundo,
por hobby mesmo, porque eu admiro muito os textos dele e queria entender um pouco mais quem foi essa pessoa chamada Fernando Pessoa. Ai, gente, se eu pudesse, eu trocaria meu sobrenome para Pessoa, juro para vocês. Enfim, queria compartilhar com vocês quais as leituras que eu pretendo fazer nos próximos períodos aí da minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade mesmo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, toda essa coisa, compartilhar com seus amigos, para a gente poder continuar conversando sobre isso. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo do Diário de Pesquisa. Um beijo.